Olá, bem-vindos ao canal Reconciliação. Hoje eu quero ler o texto básico do nosso canal, que está em 2 Coríntios 5, de 17 a 21, que diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Assim vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. O que eu quero compartilhar hoje com vocês é o fato da palavra de Deus estar dizendo aqui que Deus nos reconciliou, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados. E esta mensagem de reconciliação significa que não ficou nada fora da impossibilidade, ou digo, da possibilidade de ser reconciliável. A doutrina da reconciliação faz parte das doutrinas principais do Evangelho, faz parte da expiação, é o resultado, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz, para toda a humanidade. Do ponto de vista humano, a cruz foi a maldade dos judeus, a rejeição dos judeus ao seu Messias, e que por inveja o entregaram para ser julgado, primeiro no sinédrio judaico, com falsas testemunhas, e o condenaram, e depois no tribunal romano, através de Herodes e Pôncio Pilato, que também foi julgado e executado. Mas do ponto de vista espiritual, a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, planejou, era do seu inteiro agrado, desde a fundação do mundo, por amor a nós, que o seu Filho fosse entregue por nossos pecados. Em Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que antes da fundação do mundo, Deus nos amou e nos predestinou, segundo o conselho da sua vontade, para nós sermos adotados como filhos através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade absoluta, a vontade determinada de Deus era a morte do seu Filho na cruz. Do ponto de vista humano, há 2000 anos atrás, a situação da terra, da onde Jesus viveu, na Palestina, estava bem na plenitude dos tempos, diz a palavra. O tempo propício para Deus realizar a sua vontade. Do lado humano, nós vemos os homens executando esta obra. Mas, do lado divino, nós vemos Deus executando o seu Filho Jesus Cristo
ali na cruz. O livro de Hebreus, no capítulo 10, diz que Jesus, quando veio ao mundo, ele disse: Pai, ofertas e sacrifício pelos pecados não te satisfizeram. Oferta que era oferecido segundo a lei não te agradaram. Por isso eu vim e corpo me preparastes. Eu vim, ó Pai, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro e estabelece o segundo. E o autor de Hebreus diz: e nesta vontade é que nós temos sido santificados, pela oferta única do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Pedro também entendeu isto. Ele entendeu o fato histórico quando ele pregou a primeira mensagem ali depois de Pentecostes. Ele falou com os judeus: vós o crucificastes por mão iníquas, isto é, através dos romanos. Os judeus, vós o crucificastes através de mãos iníquas, os romanos. Mas, Pedro diz, Jesus foi entregue pela presciência de Deus. Quer dizer, a sabedoria infinita de Deus na sua concepção antes da fundação do mundo era a vontade dele, a morte de Jesus na cruz. Nós vemos que isto foi revelado a Jesus de uma maneira progressiva durante os dias do seu ministério. Houve uma ocasião em que ele disse que estava triste, porque estava próximo à sua hora. Mas ele disse: como? Eu vim para esta hora. E recobrou ânimo para prosseguir. E à medida que ele prosseguiu para aquele dia, nós vemos que na noite em que ele foi traído, ele foi orar sozinho, deixou seus discípulos com a ordem de vigiar com ele, mas separadamente, e disse: eu vou vigiar. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, ele sabia qual era a vontade do Pai para ele. Nesse ponto, ele sabia que era a vontade do Pai e que ele ia entregar sua vida. E ele já tinha dito anteriormente: a minha vida ninguém a toma de mim, mas eu dou. Eu dou a minha vida em favor do mundo. Eu dou a minha vida em favor dos meus amigos. E ele fez isso pelos seus discípulos e fez isso por nós. Então, esse texto que nós temos como base da reconciliação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que quer dizer isto? Todas as nossas ofensas, toda a inimizade, tudo aquilo que a rebelião do pecado pôde causar no homem, estava sendo colocado sobre Jesus, para Deus nos ver sem pecado, na condição de ter comunhão com Ele, como se o pecado jamais existisse. É tremendo o poder que ocorreu ali na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus estava morrendo na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isto dava a indicar que o lugar santíssimo, o lugar santo, agora era acessível a todo o homem. Que Deus não estava mais
preocupado com os nossos pecados, ele estava satisfeito com o sacrifício do seu filho e que agora ele podia nos imputar a justiça. Ele não nos imputou os pecados, mas ele nos imputou a justiça de Deus, a sua justiça. Ser justo como ele, ter a mesma natureza. É por isso que o versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. O que podemos pensar que poderia ter ficado de fora no sacrifício de Cristo na cruz? Qual seria a maior barbaridade? Qual seria o maior pecado? Qual seria a maior transgressão do ser humano que não pudesse ser reconciliável? Pois todas as coisas foram reconciliadas naquele dia através da morte de Jesus Cristo na cruz. Entender este fato nos leva a tomar a posição do filho pródigo que estava longe da casa do pai e dizer: na casa de meu pai há pão em abundância e eu estou aqui perecendo de fome. Pode ser que você não tenha fome, mas você tem preocupação com seus pecados, você tem dúvidas, você tem medo, você tem ansiedade, você tem culpa, tantas outras coisas que te separa de Deus. A amargura, ressentimento, a falta de perdão, a inimizade. Mas qual seria o pecado que seria irreconciliável? Não há, não existe. Não importa o quão longe você foi, o quão longe qualquer pessoa possa ter ido. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós isto, que Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todos e por todos os pecados. Ele morreu pelos nossos pecados passados, morreu pelos nossos pecados presentes e morreu pelos nossos pecados futuros. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre esta expressão, que ele morreu pelos nossos pecados futuros. Mas só para te lembrar que há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, todos os nossos pecados estavam no futuro. E ele morreu há 2000 anos atrás por todos os nossos pecados. Não há nenhuma coisa fora desta reconciliação que Deus fez. Era Deus fazendo isto. E o versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por que Cristo foi na cruz? Não por seus pecados. Ele não merecia a morte, mas Deus o fez pecado por nós. Quem merecia a morte éramos nós. Mas o que Deus fez? Se Cristo levou sobre si os nossos pecados, Ele acredita a nosso favor, os que cremos, a sua justiça. Então é isso que quer dizer ser uma nova criatura, ser reconciliado. Jesus disse durante o seu ministério: quando eu for levantado da terra, e ele estava se referindo à morte de cruz, todos atrairei a mim mesmo. Ali naquela cruz, Jesus não estava só. Eu e você e eu, todos nós,
estávamos sendo crucificados com ele. Por isso Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais. É Cristo quem vive em mim. Espero que você tenha entendido um pouquinho desta tão grande doutrina, tão grande ensinamento, tão grande expressão do amor de Deus, que é a nossa reconciliação. Ele nos reconciliou quando nós éramos inimigos, ele nos reconciliou quando nós éramos pecadores, ele nos reconciliou quando nós éramos ímpios. Ao seu tempo, ele morreu por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Uma vida de perdão, uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida nova, uma nova criatura novinha em folha. Amém.